Juntos na web, você, sempre um prazer enorme, né? Estar com você aqui, a gente batendo esse papo, apresentando matérias. E o nosso Juntos na web hoje está mais do que especial, né? Estamos recebendo aqui no nosso estúdio a presença do Padre Paulo da Rocha. O Padre Paulo da Rocha, que é do PIME, ele mora atualmente em Mato Grosso e é professor de jornalismo lá na UMFT. Um prazer enorme recebê-lo aqui, viu, Padre Paulo? Falei certo o nome da universidade, não? Não, é a Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT. Eu inverti a sigla. Desculpa, viu, mas é que... São as UFs, na verdade, quem passou errado para mim foi o Carlos Henrique. A culpa é dele, viu? Mas eu gostaria, o Padre Paulo, que, aliás, o senhor que é xará do nosso Padre Paulo de Cópia aqui, que é uma grande pessoa, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do seu trabalho lá na universidade, lá no Mato Grosso, né? Como é a educação, porque nós temos um problema muito sério aqui em São Paulo, problema de educação nas escolas públicas, nas escolas estaduais. O senhor está acompanhando pela televisão aí, toda essa movimentação, essas invasões de escola e tudo. E como está esse movimento lá em Mato Grosso? Por favor. Também no Mato Grosso iniciou esta ocupação das escolas no ensino médio, porque é um projeto neoliberal do PSDB de privatizar o ensino médio. Então isso já foi feito em Goiás, já foi feito no Paraná, tentativas, aqui em São Paulo, e no Mato Grosso também, com a ideia assim, nós queremos resultado. E atrás dessa ideia você privatiza o ensino, ou terceiriza as atividades fins. Eles aprovaram uma lei para isso, né? Você pode terceirizar atividades mesmo, você terceiriza atividades fins, que é tipo terceirizar o professor, esse tipo de coisa, né? Então, os alunos, tendo ciência disso, começaram a ocupar as escolas que iriam ser fechadas para dar lucro para quem vai pegar esse serviço terceirizado, né? E acabou frustrando o projeto em muitas regiões do país. Isso é uma coisa específica do ensino médio. Eu trabalho no ensino público superior. Sim. Que no Brasil, no nosso caso, nós temos municipal, estadual e federal, né? Você tem, por exemplo, a Unital, a Universidade de Taubaté, que é uma universidade, uma autarquia municipal. E a gente tem o IMES aqui em São Caetano, que também é uma universidade municipal. E tem as famosas universidades estaduais, que é a Unesp, Unicamp e USP. E essa grande rede de cerca de 100 universidades federais no Brasil inteiro, né? Que é a rede pública federal. Eu ensino na Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, no campus de Cuiabá, na Faculdade de Comunicação e Arte da UFMT, no curso de jornalismo. Eu sou jornalista profissional, formado aqui na Casper Libero, que é a nossa primeira e mais antiga escola de jornalismo do Brasil, está ali na Avenida Paulista. Certo. Fiz mestrado em Comunicação Social na UMESP, a Universidade Metodista de São Paulo, que até hoje é nota máxima no mestrado e no doutorado. Fiz o doutorado também na UMESP, sempre na área de jornalismo, e leciono nessa universidade pública. Mas mantenho também a minha atividade sacerdotal. Sou padre, sou vigário numa paróquia, sou padre há 31 anos, sou vigário numa paróquia em Cuiabá chamada Coração Imaculado de Maria, sim, na periferia de Cuiabá. Trabalho junto com outro padre ali na paróquia. Então são as duas atividades. Fui missionário do PIME nas Filipinas durante 12 anos, de 1985 a 1996. Ficou um bom tempo lá, né, padre? 12 anos na Ásia. Sim. E o senhor trouxe alguma experiência de lá que o senhor esteja aplicando hoje, por exemplo, na sua comunidade, lá na sua paróquia? Porque sempre se traz uma lição boa, né, quando se é missionário. E falar em Filipinas, até aqui já acolheu, né, várias vezes padres filipinos trabalhando, sim, aqui na paróquia de vocês, sim, que é da região. Nós temos um atualmente, é isso, Padre Paulo? Temos um... sim. Foi recentemente transferido para Manaus, né, eu até falo a mesma língua que ele fala,
de lá, não esqueci a língua nem nada. Então, uma igreja muito parecida com a nossa. Qual é a língua que se fala? Essa língua se chama cebuano, que é a língua que o padre que estava aqui fala também. Desculpe, eu não entendi, padre. Cebuano. Cebuano. Mas isso é uma língua oficial do país ou é só um dialeto, padre? Esses países do Sudeste Asiático têm muitas línguas. Sim. Nos Filipinos você tem cerca de 150 línguas gramaticadas, estudadas, sistematizadas. Entendi. Então, a mesma coisa na Indonésia, na Malásia, então tem muitas línguas locais, né? Essa é uma língua falada por uns 16 milhões de pessoas. É bem... E depois, então, aí você tem uma língua nacional, que no caso das Filipinas é o Tagalog, que é a língua da região da ilha de Luzon, da região da capital de Manila. E depois você tem uma língua oficial que dá uma certa unidade ao país, que é o inglês. Sim. Então, porque senão a pessoa se perde, sai de uma região, viaja para outra, de repente já não entende mais, né? Às vezes corre esse risco, né, na mesma paróquia você tem 4, 5, 6 línguas diferentes, dependendo da imigração dos bairros. Entendi. Quer dizer, acaba usando o inglês para unificar, então, ali, para todo mundo se entender, né, padre? Agora, um problema é que a maioria da população não fala nem Tagalog nem inglês, né? Porque é uma língua de ofício. O ensino deve ser feito em inglês e toda a língua é o meio de ensino, mas isso nem sempre é cumprido, né? E até muito difícil de ser cumprido. E eles então um grande número de pessoas não fala nem Tagalog nem inglês, e fala aquela língua local, né? A língua nativa deles, né? São línguas faladas por número considerável de pessoas. Entendo. Ô padre, vamos mudar um pouquinho aqui de assunto. O nosso país está atravessando uma crise muito forte, né? Uma crise política aliada a uma crise econômica, não é? Estamos vendo que além disso nós temos uma recessão aliada também à inflação alta. Tudo isso tem gerado uma certa crise nas universidades. A gente acompanha a própria USP de São Paulo, que está passando por uma dificuldade muito grande, uma dificuldade em gerir os seus recursos, né? Eu pergunto para o senhor, lá na universidade que o senhor leciona, já chegou essa crise? Vocês estão sentindo isso lá também? É bom até você falar sobre isso. Eu lecionei durante 14 anos Introdução às Ciências Políticas. Eu não sou um cientista político, mas eu lecionei essa matéria durante 14 anos, que é muito tempo, né? Eu sou jornalista, eu escrevo toda semana em jornais do Mato Grosso, faço uma análise política, né, numa coluna que eu mantenho em jornais mato-grossenses. E acompanho bastante essa questão, né? Infelizmente, o que nós estamos vivendo vem se consolidando na opinião pública, para a história, internacionalmente, né? Um grande número dos países do mundo já reconhecem o que aconteceu conosco como um golpe branco, né? Um golpe parlamentar, não um golpe como a ditadura de 64, mas um golpe. E esse golpe fica muito mais claro hoje com as declarações do Romero Jucá, gravadas pelo Machado, né? Sérgio Machado, que era diretor de um dos setores da Petrobras. Então, uma coisa que fica muito chata, muito difícil para um país que mantém uma liderança regional na América Latina toda e mantém uma liderança também nos países mais pobres, tipo todo o continente africano, Oriente Médio. Então é um tipo de mau exemplo, né? Isso aí até que a gente vem lidando heroicamente com a crise econômica, e que a crise econômica não é brasileira. Você tem países como a Grécia, sim, 26% de desemprego, a Espanha, 26% de desemprego, a Itália. Não, mais próximo da gente agora, a Venezuela, né, padre? A Venezuela, que é uma crise ligada ao petróleo, que é a única fonte de renda da Venezuela, então um pouco diferente da crise mundial. Se há uma crise mundial, um país como o nosso, que é muito baseado na exportação,
na exportação de produtos não industrializados, né? De commodities, como se diz na economia, né? De grãos, por exemplo. E aí, se você tem pouca demanda, se tem pouca exportação, então isso também gera uma crise econômica interna, que ainda não é tão grande quanto a gente pensa, né? O desemprego é grande, mas ele, comparável com o desemprego em outros governos, em outros tempos, isso é estatística, né? Não tem como negar. É claro que o desemprego é um problema para todo mundo. Uma pessoa desempregada, uma família desempregada é muito triste. O senhor disse bem, o que está acontecendo hoje são famílias inteiras desempregadas, né? Mas ele não chega a ser catastrófico quando era, por exemplo, na era do Fernando Henrique, se você coloca os números. Fernando Henrique entregou o governo com 23% de taxa de desemprego. Hoje nós estamos na casa dos 10%, né? 9%, 10%. É claro que 9% é grande, mas não é tão grande, né? Historicamente o desemprego foi muito grande no Brasil. Claro que isso é muito triste. Isso difere muito do problema que aconteceu em São Paulo com as universidades estaduais. Sim. Que chegou um ponto, e isso é claro, isso já foi divulgado em todo enquanto é jornal do Estado e tudo, que os salários da USP são maiores do que a dotação orçamentária da USP, dada pelo Estado. Então você tem na USP salário de R$60 mil por mês para dar uma disciplina de 4 horas. Então é um absurdo. O absurdo com que isso gera aqui também, chegou o funcionalismo público. Isso gera também um outro problema na hora de aposentar um professor, uma pessoa que ganha um salário desse daí, né? Vai ter uma aposentadoria também muito alta. E aí é uma pena quando você ouve alguém, por exemplo, nessa lista, você pode acessar ali no computador, essa lista é disponível na Folha de São Paulo e toda a lista dos salários da USP. Aí você acessa lá o Fernando Henrique Cardoso e depois fala assim, não é o meu salário que é alto, é o dos outros que é baixo. Aí é muito triste, né? Porque claro. É um salário que é legal, mas ele é imoral. E isso gerou essa crise na USP. Entendi. Então, essa crise não existe nas universidades federais, que tem gerido, exceto na Universidade Federal do Rio de Janeiro e na UERJ, que é uma estadual, né, que tem problemas de gestão ali dentro, mas não é característica nem consequência da crise econômica e da crise política pela qual nós estamos passando. Nas universidades federais, essa crise que há nas estaduais ainda não quer dizer, não abala, não chega... Não. A gente tem mais ou menos o mesmo problema. A gente tem salários muito altos, que são salários que vêm ainda de antes do governo Collor. Sim. Que o governo Collor, que começou a baixar os salários dos professores de universidades federais. Depois isso foi concretizado ainda mais no governo Fernando Henrique. Então você ainda tem remanescentes daquele ali. E hoje o nosso salário é muito baixo. Um policial da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, com o ensino médio, ele ganha uns 30% a mais do que um professor com doutorado numa universidade pública. Um salário muito achatado, né? É algo inaceitável, né? Bom, estou conversando aqui com o padre Paulo da Rocha, né? Ele que mora atualmente no Mato Grosso, é professor de jornalismo da Universidade Federal do Mato Grosso, certo? O nosso companheiro Carlos Henrique vai fazer alguma pergunta, né? Então tá bom. Eu gostaria muito de agradecer a presença e a participação, né, do padre aqui na nossa rádio, na nossa web rádio e aqui no meu programa. Eu estou muito honrado do senhor conceder essa entrevista justamente no Juntos Não Web, né, padre? E eu gostaria de mandar um grande abraço para todos lá de Cuiabá, a cidade, Cuiabá. Da cidade de Cuiabá, lá da sua paróquia, né? Conta um pouquinho para a gente aqui como está a sua paróquia lá, padre, a união lá dos paroquianos, né? Como que está o amor de Cristo lá? Conta um pouquinho para a gente. Só ia fazer um parêntese. Por favor. Como eu lecionei ciências políticas durante 14 anos, eu lecionei técnicas de radiojornalismo durante 14 anos também. Olha aí. Não de radialismo em si, mas especificamente de radiojornalismo. Isso foi uma matéria minha que eu deixei de lado faz uns 2 ou 3 semestres. Sim. Essa a disciplina.
E eu gosto muito de rádio e é muito bacana ensinar rádio e fazer rádio. E então, como eu disse, a universidade não é o meu trabalho principal, porque o meu trabalho principal é o meu sacerdócio. Certo. Eu sou padre e eu sou missionário, então esse é o meu trabalho principal. A nossa paróquia se chama Coração Imaculado de Maria. Ela é situada num bairro chamado CPA 4, na periferia de Cuiabá. Uma periferia que não é, desculpa a comparação assim como uma vila missionária, ela é uma periferia melhorada, né? Sim. Porque CPA significa Centro Político Administrativo, que houve um tempo num governo do Pedro Ossiano, ainda no tempo da ditadura, que eles fizeram ali um conjunto habitacional para funcionários públicos terceiro, quarto, quinto escalão. E fez um bairro bacaninha, né? Com 4 CPAs e cada um com 4, 5 etapas, né? Então, CPA 4, etapa 4, que é onde é a matriz da nossa paróquia. Essa paróquia tem 18 comunidades, são 18 bairros. Desses 18, 4 são comunidades rurais. Sim. No interior do município de Cuiabá. Desculpa. Imagina. 4 são rurais e as outras são urbanas. São bairros ali pobres, então a gente tem atividade normal, que são as missas no fim de semana e a missa todo dia em um bairro diferente. Nós somos 3 padres ali, todos 3. O pároco, ele é o vigário geral. Aí tem um assistente que é o ecônomo da Arquidiocese de Cuiabá. Certo. E eu que sou professor. Então são 3 padres com outras atividades, né? Então cada noite a gente vai em 3 bairros diferentes. Toda noite eu vou em um bairro para a missa. E depois essas atividades normais das pastorais, dos serviços, dos movimentos, né? O povo mato-grossense é um povo muito católico ainda, né? Muito fervoroso, de uma religião quase tradicional. Sim. Então, as igrejas são muito concorridas e faz um trabalho bacana, né? Faz muito bem para a população, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista espiritual. É uma paróquia dinâmica. Sim. O nosso pároco é um sujeito muito dinâmico, muito querido pelo povo, pela cidade inteira. Ele é um padre mais antigo, assim, em Cuiabá. Então ele é amplamente conhecido na capital e não tem tempo ruim para ele no serviço, muito sereno como pessoa. Então acaba fazendo um bem muito grande, aquela paróquia é muito dinâmica. Que bom, né? Em todos os setores e atividades. Repete pra gente só o nome mesmo, né? Coração Imaculado de Maria. Coração Imaculado de Maria. Então a gente aqui da Web Rádio, de mandar um grande abraço para todos da sua congregação e gostaríamos, para encerrar, padre, que o senhor deixasse uma mensagem também aqui para a nossa congregação, né? Por favor, fique à vontade. A mensagem é continuar todos convictos e com muito entusiasmo na construção do reino de Deus, que acontece na reunião da nossa comunidade, das nossas comunidades, né? Uma comunidade reunida é uma parte do reino de Deus acontecendo no nosso meio, né? O reino de Deus está no nosso meio. Então que todos nós o abracemos e que todos nós o construamos com muita alegria, com muito entusiasmo, com muito amor. Né? Isso muito é o que eu bem. peço, né, a todo mundo aqui. Foi um prazer enorme, viu, padre, receber o senhor aqui, tá bom? O prazer é todo meu. Volte Obrigado, com Deus lá para Mato Grosso, lá para Cuiabá. Amém. Tá bom?